como esses idosos estão tendo de bancar, além dos próprios gastos, os gastos dessa geração neném, só a aposentadoria, a grande maioria, recebe um salário mínimo, não é o suficiente. A gente está vendo, num passado mais recente para agora, um movimento de aposentados voltando a trabalhar para complementar essa renda, conseguirem se manter diante dos gastos cada vez maiores, inflação para todo mundo, e para manter essas pessoas que estão dependendo deles. Já entrando no seu caso, na sua fala, foi-se o tempo em que que a aposentadoria era sinônimo de parar de trabalhar. Sim. Né? Hoje a gente percebe que a grande maioria da população permanece no mundo laborativo, porque realmente o valor que recebe, como a gente já falou, de um percentual de pessoas que recebem muito próximo de um salário mínimo, não é o suficiente para bancar. E essa ideia do André, é 100% isso, André. A gente, nos nossos escritórios, na labuta previdenciária ali, a gente percebe que o benefício previdenciário é literalmente o pão na mesa. É literalmente o pão na mesa. É aquele quem traz o alimento, e o alimento não é um alimento de caviar, é um alimento de arroz e feijão para as nossas mesas. Sim, sem carne, às vezes. Né? E essa questão toda, ela é muito complexa. E a gente volta lá no nosso início de programa, do bendito do equilíbrio. Porque se eu endureço demais, se eu faço uma reforma da Previdência que endurece as regras, eu trago uma insegurança jurídica tremenda, e aí eu faço com que o meu cliente, eu imagino eu e INSS, ok? Com o meu cliente, que é aquele que trabalha ou aquele em idade laborativa, fuja da Previdência Social. Se ele tiver um poder aquisitivo razoável, o que ele vai fazer? Ele vai migrar para uma previdência complementar, porque pelo menos ele tem o contrato na mão, se não acontecer, ele vai e executa, tá? Então, a gente tem que pensar neste equilíbrio. Eu preciso fazer com que o INSS eternamente seja solvente. Entretanto, eu preciso pensar no segurado que trabalhou a vida inteira e que tem ali naquele momento o seu direito adquirido. Ele cumpriu aquelas regras. Sim. Então, a gente tem todo esse cenário para a gente pensar e pensar muito bem. E aí, eu vou provocar aqui uma coisinha. Quando a gente vê a Previdência Complementar, a gente vê, assim, dois idosos passeando na praia com a camisa esvoaçante, aquela coisa linda, aquele sol brilhando, aquela paisagem cheia de coqueiro, né? Aquela coisa linda. Quando a gente fala de INSS, a gente tem a imagem de dois velhinhos na fila da Previdência Social, com do lado alguém com uma deficiência, alguém... Então, assim, a gente precisa pensar no INSS que provê não só aposentadorias. A gente precisa pensar no INSS que traz o benefício também para aquele que vive uma situação não programada. Ele tem ali uma doença, ele tem uma maternidade, ele tem uma situação que o INSS também está ali. Então, ele não é só nesse momento que ele existe. Então, a regra que a gente precisa seguir não pode ser só do endurecimento, e esta regra não pode ser da insolvência. Esse equilíbrio a gente precisa encontrar. E aí que eu acho que está a questão. A planilha, André, você disse tudo, não funciona. Por quê? Porque eu tenho um país que eu não consigo prever o que vai acontecer daqui a 2 anos, que dirá 10. Mas é que tá, só para colocar algumas questões dessa planilha, podia ser um pouquinho mais bem feito, né? Esse que é meu ponto, entendeu? É muito atingir... Quem conhece Excel, não sei o que você... Assim, tem uma função que assim, eu preciso que esse valor seja zero mudando essa célula. Você chega nisso. Então, é esse que é o ponto. Podia ser um pouco melhor pensar essa questão da demanda dos aposentados. A questão, por exemplo, eu acho, sinceramente, desculpa, eu acho que eu tenho vários apontos para colocar aqui. Mas eu sinceramente acho que vai ter que trabalhar mais de 65 anos. Faz sentido, eu acho. Eu acho que faz sentido, né? As pessoas... Eu vejo meus pais, eu tenho hoje 46, né? Meus pais são mais velhos do que 65, eles estão aí fazendo coisas, né? Eu acho que até faz sentido isso, né? Só que essa discussão não pode tirar da mesa o fato que é o seguinte, a gente vai ter velhos para cuidar.
Ponto. Final. Ponto. Isso é uma verdade absoluta. Não tem. Por isso que eu comecei o programa com essa brincadeira, falando que a notícia ruim é que tá bom, né? Esse que é o ponto, né? André, você puxou... Ótimo você falar disso, porque, olha, você usou termos velhos. E quando a gente pensa no velho, aquele pictogramazinho do estacionamento é um cara de bengalinha e tal. Mas peraí, esse é o velho. E a noção da Previdência foi para cobrir este risco social e não para ser um benefício. Eu até acho errado quando você fala em benefício. A Previdência não dá benefício. O objetivo da Previdência é um seguro social. É trabalhar com riscos. Então, veja, e aí eu vou apanhar aqui dos colegas da mesa, mas já passando pro Fábio, mas o grande ponto aqui é o seguinte, é benefício? Se o cara se aposentou e continua trabalhando, ele tinha risco de ficar sem trabalho? Que era o que, em tese, a Previdência deveria cobrir, né? Então, assim, a gente tem que discutir muito esses pontos até para saber. E, finalizando aqui, nós temos, não existe, não vai ser solvente nunca. Previdência é despesa, ponto. E é uma decisão política, ponto. É despesa, acabou. Sim. Né? Acabou. Até pegando... Pode, Andréia, depois eu falo. O André estava falando de velhos. E a gente precisa lembrar também de uma questão que é... Lá no passado, minha avó teve 21 filhos. Nossa, a minha teve 23 a minha vivos. Teve 13 e eu já achava um recorde da história. Não, querida, 23 aqui, ó, o recorde da mesa é 23. 23 vivos, porque naquela época, como se diz, a mortalidade infantil era enorme. 50 anos você não valia mais nada, né? A mulher. Sim, exatamente isso. E a gente tinha, além, né, dessa questão toda, para produzir na lavoura, etc., a gente tinha umas famílias, a gente tinha famílias muito grandes. Hoje a gente tem 1,3 filhos por família. Então, além de você ter um envelhecimento muito grande, você não tem a produção de novos contribuintes para suportar esse 5115 que você mencionou no início. E é daí que o Washington levantou, e eu anotei para passar para você, Fábio, que a gente tem que pensar agora na mudança de fonte para essas contribuições e na forma de cobrar. Por que eu estou levantando isso de novo? Hoje não, que foi na quinta-feira. Na quinta-feira, o IBGE divulgou a nova PNAD, a mais recente PNAD contínua, apontando uma taxa de desemprego recuando para 6,4% no trimestre de julho a setembro desse ano. E aí, dentro da PNAD, para você que está nos acompanhando, a gente trata, para fazer esse levantamento da PNAD contínua, dos empregos formais e também daqueles informais. E os informais entram naquela questão que nós estávamos levantando, da não obrigatoriedade de haver uma contribuição. Informais que lá na frente vão precisar de recursos também de aposentadoria. Daí essas questões que o Washington levantou. Me parece cada vez um problema sem solução. Existe uma forma de convencer esses informais que nesse levantamento de quinta-feira da PNAD representam, população 39 milhões. De trabalhadores autônomos ou informais. Nós temos dentro desse universo um número de trabalhadores por conta própria de 25,4 milhões, que ficou estável, levando-se em consideração as duas comparações, assim como o número de trabalhadores domésticos e de empregadores. A taxa de informalidade, cheguei no ponto que eu queria, foi de quase 40%. 38,8% da população ocupada, ou 40 milhões de trabalhadores informais, contra 38,6% no trimestre encerrado em junho e 39,1% no trimestre encerrado em junho também, mas lá em 2023. Mesmo período, mas lá em 2023. Ou seja, é um universo muito grande de pessoas que não têm a obrigação de contribuir. Não sei nem se tem levantamentos desse universo, quantas estão contribuindo. Não sei se vocês têm alguma coisa antes de passar para o Fábio. Não tem estatística nesse sentido, não, né? Mas só deixar claro que elas são obrigadas a contribuir. Se você tem alguma renda formal, alguma renda, qualquer renda que você tiver, ela deve ser trabalhou remunerado. Você é obrigado. Agora ocorre que, como essas pessoas estão na informalidade, né, vamos falar aí de 1.200.000, né, oscila entre 1.200.000 e 1.500.000 motoristas de aplicativo,
que faturam, que trabalham, ganham pelo trabalho e não contribuem. Sim, E aí, como fazer com que essas pessoas que são obrigadas, como bem corrigiu aqui o Washington, mas não há uma cobrança na fonte, ou seja, elas conseguem driblar essa obrigação, como fazê-las, e esse é o caminho, trazer essas pessoas para a contribuição? É isso, né, Lívia? Quer dizer, eles são obrigados, são segurados obrigatórios, né, do sistema na qualidade de contribuinte individual. Mas a questão é justamente essa que você colocou. Como não há uma retenção na fonte, aí fica fácil, né, para burlar. Mas veja, o que é burlar? Né? É burlar a si próprio. Em última análise, é burlar a si próprio. Porque quando a gente está vendo aqui, né, me parece que passa por uma falta de conscientização da população, né, de informação do governo para a sociedade. Por quê? Quando há essa burla ao sistema de previdência, é uma burla a si próprio. Porque essa pessoa vai depender do sistema lá na frente. Ela vai ficar idosa, né? Ela vai ficar velha, como foi colocado aqui, né? Então, veja, se essa pessoa, por algum motivo, pensa que está burlando o sistema nesse momento, é um pensamento equivocado, porque lá na frente ela vai sofrer, o país inteiro vai sofrer, o sistema inteiro vai sofrer, né? Essa pessoa que deveria estar contribuindo, ela não está contribuindo, e lá na frente o sistema vai acabar implodindo em razão dessa não é uma má fé das pessoas, é um desconhecimento da situação em que se encontra, né? Do modelo que nós estabelecemos para nós. Porque, veja, o Brasil, ele escolheu um modelo de bem-estar social. A gente tem uma saúde que é universal e gratuita. Nós temos uma assistência social gigantesca no Brasil. A gente garante remuneração, a gente garante verba para as pessoas sem uma contribuição. Da mesma forma, a saúde. Nós temos que garantir equipamentos, cirurgias, medicamentos caríssimos para a população inteira, do Brasil inteiro. Então, esse é o modelo que nós escolhemos. Educação da mesma forma, educação pública, universal e gratuita para todo mundo. Nós escolhemos esse modelo. A Constituição de 88 adotou esse modelo, que é o modelo do bem-estar social, ou seja, serviços públicos fornecidos de forma gratuita e universal. E da mesma forma veio para a Previdência, porque, veja, antes a saúde era como? A saúde, bem no início, no INAMPS, né, no modelo inicial, tinha acesso à saúde quem mostrasse a carteira de trabalho, né? O trabalhador tinha acesso ao sistema de saúde, ou seja, você contribuía, portanto, você tinha acesso aos serviços públicos. A Constituição de 88 mudou esse modelo, né? Quer dizer, não só a Constituição, mas veio mudando a evolução e culminou na Constituição de 88, dizendo, não, é gratuito, você não precisa provar essa sua contribuição. E na Previdência, nós temos um modelo um pouco diferenciado, mas que também dialoga com isso. Quer dizer, nós temos a contribuição dos segurados, mas nós temos uma fonte de custeio gigantesca, que não tem paridade com a contribuição. Então, quando a gente pensa num sistema em que do modelo brasileiro, se a gente quiser manter esse sistema, nós temos que pensar de como que nós vamos custear isso, porque não vai parar de pé. Não vai parar de pé. Da maneira que está, ou seja, cada vez mais uma geração que não tem uma consciência de que tem que contribuir, ainda que seja como segurado facultativo, lá a partir dos 14, enfim, contribuinte individual, né, quando tem uma renda que não seja por carteira assinada. Se a gente não tiver essa consciência que nós temos que contribuir, nós precisamos rever isso. Por quê? Porque não adianta só reduzir o valor do benefício, impor barreiras para reduzir o valor do benefício. Por quê? Porque a inflação no Brasil é gigantesca. O custo para viver no Brasil é gigante. Não adianta a gente dar um salário mínimo para a pessoa idosa, que ela não vai nem pagar o plano de saúde, que ela não vai nem pagar os medicamentos, que ela não vai pagar nada. Não adianta. Então, também o valor que nós vamos garantir no benefício ao final não pode ser qualquer valor. Não pode reduzir um valor mínimo, porque você sabe que o salário mínimo não paga nada. Não paga nada. Então, é uma equação que envolve muitos fatores, né? Envolve muitos fatores. Por isso que não vai se encerrar nesse julgamento do Supremo. Me parece que o julgamento do Supremo, ainda que questões jurídicas sejam debatidas, não poderia ter aquilo, mas o fato é que a conta não fecha, a conta não se encaminha para fechar, porque se é um sistema contributivo em que nós temos uma pirâmide etária cada vez mais idosa, o sistema não vai fechar, não adianta que não vai fechar. Como que nós resolvemos isso? Não tem uma fórmula mágica. Me parece que passa primeiro por uma conscientização da sociedade.
essa questão não está sendo muito informada para a sociedade. Não, e por isso que esse programa, como disse muito bem a André no começo, o programa é importantíssimo para que a gente possa debater a questão, compreender qual é o tamanho do buraco que nós estamos inseridos. Que veja, eu só também queria polemizar essa questão assim, o déficit da Previdência, ele não é de hoje, né? O déficit da Previdência é de muito tempo, há muitos anos. Só vai aumentando. Exatamente. Então não foi a pandemia que criou esse problema, não é a ausência, não é a informalidade que criou esse problema, não é o fato, não são questões, por exemplo, de trabalhos hoje que a tecnologia permite, né, que trazem essa informalidade em razão da tecnologia, das plataformas, aplicativos, que geraram essa situação, porque o déficit não é de hoje. Não é de hoje. E também não é um problema do Brasil, é um problema do mundo, né? Então é um problema mundial.